Olá, sejam bem-vindos ao canal Relatos das Sombras. O que vocês sabem sobre possessão então? Prepare-se para conhecer 3 relatos de possessão que marcaram a vida de quem presenciou. Histórias reais, perturbadoras e intensas. Fique até o final e descubra o que acontece quando o inexplicável toma conta do corpo e da mente humana. Relato 1. A possessão de Clara, Portugal, 1987. Clara tinha apenas 17 anos quando tudo começou em uma pequena aldeia nos arredores de Coimbra. Era uma jovem comum, estudante dedicada, muito ligada à família e frequentadora assídua da igreja local. Nada em sua vida parecia fora do normal, até que, em um domingo de missa, Clara começou a se comportar de forma estranha. No início, os sinais foram sutis, distrações frequentes, crises de riso em momentos sérios, uma espécie de olhar vazio, como se estivesse sempre observando algo além do que os outros podiam ver. Com o passar das semanas, esses episódios se intensificaram. Clara começou a murmurar em línguas que ninguém da aldeia compreendia. Frases desconexas, mas ditas com uma entonação firme e autoritária. Os pais, assustados, a levaram a médicos, que a diagnosticaram com crises nervosas ou histeria juvenil. Porém, os remédios receitados não surtiram efeito. Pelo contrário, a jovem passou a apresentar uma força descomunal. Pequena e frágil, conseguiu empurrar 2 homens adultos que tentavam contê-la durante uma crise. A cada dia, o que parecia, uma doença mental começou a se transformar em algo inexplicável. Vizinhos relatavam ouvir vozes masculinas vindas de dentro do quarto de Clara, mesmo quando ela estava trancada sozinha. À noite, batidas ecoavam pelas paredes da casa, e um cheiro de enxofre se espalhava pelos cômodos. Os animais da fazenda da família, galinhas, cabras e até o cão começaram a agir de forma estranha, latindo e se escondendo sempre que a menina passava. O caso chamou a atenção do padre local, que, relutante, sugeriu chamar a diocese para avaliar a possibilidade de um exorcismo. Um frei experiente foi enviado, e ao entrar na casa, descreveu uma sensação imediata de opressão, como se o ar fosse pesado e carregado de algo maligno. Quando tentou conversar com Clara, ela riu em sua face, em uma voz que não era dela. Grave, gutural, como a de um homem idoso, disse: "Ela não é mais sua, ela me pertence." O exorcismo foi autorizado. Durante o ritual, testemunhas afirmaram que Clara se contorcia de forma impossível para o corpo humano, chegando a dobrar a coluna de maneira antinatural. Ela falava em várias línguas, incluindo latim arcaico, algo que nunca estudara. Após horas de oração, gritos e violência física, o frei afirmou que algo havia deixado o corpo da jovem. Clara sobreviveu, mas jamais voltou a ser a mesma. Vivia reclusa, evitava contato social e nunca mais entrou na igreja. A família, até hoje, mantém silêncio sobre o que realmente aconteceu naquela casa. Mas os vizinhos juram que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir sua voz ecoando em línguas estranhas pela janela fechada. Se o primeiro caso já te deixou arrepiado, prepare-se! O próximo relato vai ainda mais fundo na escuridão do inexplicável. Relato 2. O caso de Emily, Estados Unidos, 2004. Emily era uma jovem universitária de apenas 20 anos na cidade do Texas. Estudante de psicologia, tinha uma vida agitada, cheia de planos para o futuro. Tudo começou de maneira banal. Insônia constante, pesadelos vívidos e a sensação de estar sendo observada. No início, pensou que fosse apenas estresse da faculdade. Porém, logo os sintomas evoluíram. Emily começou a perder peso rapidamente, apesar de se alimentar normalmente. Seus amigos relataram que, em certas noites, ela ligava para eles no meio da madrugada, falando frases sem sentido em uma voz rouca e masculina. Ao questioná-la no dia seguinte, Emily não lembrava de nada. Sua saúde mental também parecia desmoronar. Durante uma aula, no meio de uma apresentação, parou de falar, ficou imóvel e, de repente,
soltou uma risada alta que fez todos os colegas recuarem. Seus olhos estavam totalmente negros, como se as pupilas tivessem se expandido além do natural. A jovem desmaiou logo em seguida. A família procurou ajuda médica, mas os laudos variavam entre esquizofrenia e epilepsia psicótica. Contudo, nenhuma medicação parecia surtir efeito. Pelo contrário, Emily passou a ter crises violentas. Em uma ocasião, a mãe relatou que a filha a segurou pelo pescoço com tanta força que quase a matou. Mesmo sendo franzina, era preciso 3 homens para contê-la. Desesperada, a família procurou ajuda na igreja. Um pastor local concordou em rezar por Emily. Ao iniciar a oração, a jovem gritou tão alto que os vidros da sala vibraram. Sua voz não era mais a mesma, parecia múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo dentro dela. Entre as frases desconexas, repetia insistentemente: "Ela é nossa, ela não vai escapar." Após semanas de tentativas de libertação espiritual, Emily teve uma última crise. Foi encontrada em seu quarto, ajoelhada diante de um espelho, arranhando o próprio rosto e murmurando palavras incompreensíveis. Quando perceberam, suas unhas estavam cobertas de sangue e pedaços de pele. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico, onde passou o resto da vida. Médicos nunca chegaram a um consenso sobre seu diagnóstico. A família insiste até hoje que Emily não sofria de doença alguma e que aquilo que a dominou jamais a deixou. E agora chegamos ao último caso. Um relato europeu que até hoje assombra todos os que ousam mencioná-lo. Relato 3. O Demônio de Lyon, França 1995. No coração da França, em Lyon, uma história marcou profundamente a cidade. Um homem chamado Jacques, 42 anos, trabalhador de uma fábrica de metalurgia, era conhecido por todos como dedicado e pacato. Casado, pai de 2 meninas, levava uma vida simples até o dia em que tudo mudou. Jacques começou a apresentar sintomas estranhos. Primeiro vieram as enxaquecas intensas e repentinas, seguidas de desmaios no trabalho. Logo depois, episódios de amnésia. Em certas manhãs, acordava sem lembrar o que havia feito na noite anterior, mas os vizinhos afirmavam tê-lo visto vagando pelas ruas como um transeunte sem rumo. Sua esposa percebeu que algo terrível estava acontecendo quando, em uma noite, acordou com o marido parado diante da cama, olhando fixamente para ela e para as filhas. Seu rosto estava rígido, e seus olhos, segundo ela, eram 2 manchas escuras sem vida. Pouco tempo depois, a situação piorou. Jacques passou a ter ataques de fúria inexplicáveis, quebrando móveis, destruindo objetos pessoais e ferindo-se sem demonstrar dor. Seu corpo exalava um cheiro forte de queimado, como ferro aquecido. Ele também começou a falar em idiomas desconhecidos. Um vizinho polonês afirmou que o ouviu gritar em um dialeto antigo, que só havia visto em textos religiosos de séculos atrás. A família buscou ajuda em médicos e psiquiatras, mas assim como nos outros casos, nada foi resolvido. Até que a esposa, desesperada, procurou o padre da região. O religioso, ao visitar a casa, descreveu uma energia sufocante. Ao tentar falar com Jacques, o homem riu e respondeu em voz grave: "Você não tem poder aqui. Ele é apenas minha morada." Um exorcismo foi realizado. Foram dias intensos de oração e rituais. Jacques demonstrava força sobre-humana, sendo necessário amarrá-lo para que não machucasse ninguém. A cada reza, gritava blasfêmias, mencionando pecados que os presentes jamais haviam confessado a ninguém. Parecia conhecer a vida íntima de todos no local. Após o 5º dia, Jacques desmaiou. Quando acordou, parecia ser ele mesmo outra vez. Porém, sua saúde nunca se recuperou. Ficou debilitado, envelheceu rapidamente e morreu 2 anos depois, com apenas 44 anos. Até hoje, a casa onde morou permanece fechada. Moradores afirmam ouvir sons de correntes e vozes masculinas ecoando em noites de inverno. Esses foram 3 relatos reais de possessão
vindos de diferentes partes do mundo. Histórias que ultrapassam os limites da medicina e da razão e que até hoje desafiam qualquer explicação. Qual deles te deixou mais arrepiado? Conte nos comentários. Inscreva-se no canal. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.